O catecismo da Igreja Católica, ou catecismo amarelinho, não tem nada a ver com a tradição ou a doutrina da Igreja Católica. Ela rompeu com a Igreja Católica, porque agora ela pertence a uma seita conciliar. Essas e outras frases são as que surgiram aqui no canal durante essas últimas semanas, e hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o catecismo. Então fica comigo até o final do vídeo para nós entendermos aí, ele pertence ou não pertence à doutrina, à tradição, ao magistério da igreja. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, ativar o seu sininho e também, claro, de dar o seu joinha neste vídeo, combinado? Lembrando que tem um botão de hypar aqui, se aparecer pra você, você clica para que este canal possa crescer ainda mais, que vocês estão ajudando bastante. Muito obrigada. Seus comentários podem e devem ser feitos, tá? A gente ama os comentários aqui, mas por favor, siga essas regras aqui. Tem gente que acho que deve passar desapercebido dessas regras, porque gente que não usa essas regras aqui. Mas usem, tá bom? Primeira parte que eu preciso dizer é de que nós temos sim os livros, essa edição aqui é bem antigona, né, que o meu é da Edições Loyola, tem na CNBB, tem outras editoras que também publicam o Catecismo da Igreja Católica, tá? Então sempre verifique se está de acordo, se tem uma imprimatura, enfim. Mas se você não tem o dinheiro para comprar o Catecismo, mas você quer conhecer, quer aprender, onde tem? No site do Vaticano. Você pode jogar Catecismo da Igreja Católica. Vamos fazer juntos aqui, ó, Catecismo. É sempre esse daqui, ó, The Holy See, tá? Que é a Santa Sé, tá? Sempre www.vaticano.va. Aqui tem todos os arquivos e aqui, nesse caso, tem o Catecismo da Igreja Católica, tá bom? Então, como que o Catecismo começa? Ele começa aí com a Carta Apostólica, Laetamur Magnoper. Então, vamos lá. A gente precisa entender uma diferença do que é carta apostólica, que a gente tá vendo aqui, né? Carta apostólica e Constituição Apostólica. A carta apostólica, ele é um documento menos solene. Óbvio, ele é oficial, ele é importante, mas ele normalmente é usado para proclamar beatificação, nomear, designar algumas funções, estabelecer o temático como o ano jubilar, a gente teve até o ano da misericórdia, vocês lembram desse ano? Comentar alguns temas doutrinais, pastorais ou até mesmo espiritual. Então ele pode vir de várias formas, tá? Um motu próprio por iniciativa do Papa ou uma carta simples, tá? Então essa é a questão da carta apostólica. Então normalmente é mais para notificar, comentar, refletir, enfim. Agora a parte da Constituição Apostólica, ele é um documento muito mais solene e mais importante porque ele promulga aí as leis universais da igreja. Então reformas importantes, a organização da cúria, por exemplo, instituições da igreja e alguns assuntos doutrinários muito sérios. Então, nós temos também aquela constituição Praedic Evangelium, que foi do Papa Francisco para reformar a cúria, teve também do processo da eleição do Papa. Então, ele é como se fosse a constituição de um país. Então, ele tem um alto nível normativo e canônico. Então, só por se tornar isso, ele já mostra que está dentro da tradição e dentro do magistério da igreja, tá bom? Só uma coisa que o pessoal, né, sempre fala. Não, o catecismo não é um documento legislativo. O que existe no documento, a gente vai ver alguns trechos, tanto da Carta Apostólica quanto da Constituição Apostólica, o que ele diz ali? Que ele ensina o que a igreja crê, celebra, vive e reza. Ou seja, o pessoal até fala, não tem infabilidade. Não, gente, não tem, porque ele não é dogmático. Mas o que há dentro do catecismo são os dogmas, são as orientações de fé. Então lá tem as questões marianas, tem a questão dos sacramentos, a validação dos sacramentos. Então, o catecismo, ele não cria uma doutrina, ele só sistematiza, ele explica como que é a doutrina que já existe. Então, ele pode ser modificado, né? Porque até o pessoal fala, não pode ser modificado. Pode, ele pode ser modificado. E isso não altera. O que não pode ser modificado é aquilo que é dogma, aquilo que foi dito ex cátedra. Ele pode sim ser modificado, como por exemplo, na atual edição tem a questão de pena de morte, que já foi trabalhado em outros documentos por outros papas, mas aí o Papa Francisco trouxe para poder explicar para as pessoas, porque hoje em dia existe muito a discussão da pena de morte. Então, muitos temas que às vezes é tabu no mundo, a Igreja Católica traz aqui no catecismo, tá bom? Então, vamos aqui só dar uma leve pincelada na Carta Apostólica, que aqui foi quando São João Paulo II, ele aprovou e promulgou a edição latina do Catecismo da Igreja Católica, que é esse que nós temos hoje. Então, o que ele diz aqui? Ele conta um pouco sobre essa Constituição, que veio por meio do Fidei Depositum, que veio no dia 11 de outubro de 92,
mês do meu aniversário, um dia antes do dia de Nossa Senhora Aparecida, e foi também o 30º aniversário da abertura do Concílio Vaticano II. Então, o primeiro texto aí foi em língua francesa do catecismo. Então, o que se diz aqui, né? Ele conta toda a história a respeito, trouxe também aqui, ó, nosso querido Bento XVI, que na época era o Joseph Ratzinger, então aqui conta um pouquinho mais da história do catecismo, que vale muito a pena vocês darem uma lida completa, porque senão o vídeo vai ficar umas 2 horas aqui, né? Então aqui ele fala também que teve propostas de melhoramento. No catecismo, existe até um trecho que fala que foi uma contribuição de todo o episcopado, de toda a igreja. Então o catecismo ele não foi criado por uma única pessoa, uma única comissão, não, foi toda a igreja, né? Tanto que fala aqui que até mesmo suscitou, mesmo em ambientes não cristãos. Então muitas pessoas às vezes pegam o catecismo e que não são da igreja para estudar, ou seja, para entender a doutrina da igreja. E aí ele fala que aqui a finalidade do catecismo é de se pôr exposição completa e na íntegra da doutrina católica, que consente a todos conhecer a igreja, professa, celebra, vive e prega na sua vida cotidiana. Então não é só no momento da missa, não é só em questões de combater ou não, mas é um todo. E, ao mesmo tempo, evidencia o grande empenho de todos em querer oferecer a própria contribuição para a fé cristã, cujos conteúdos essenciais e fundamentais estão sintetizados no catecismo, possa ser de modo mais adequado possível apresentada hoje ao mundo. O pessoal até fala, mas o catecismo, ele tem uma linguagem muito ambígua. Gente, de verdade, eu já li o catecismo várias vezes e ele não dá essa ambiguidade. Se a gente for seguir essa lógica, falando muito sério aqui, se nós formos seguir essa lógica, a Bíblia também é ambígua. Por que eu tô falando isso? Porque muitas religiões usam a palavra de Deus para comprovar a religião delas. Ou seja, nós temos aí o protestantismo, o espiritismo também tem o evangelho segundo o evangelho segundo o espiritismo. Então, se nós formos seguir essa linha, a palavra de Deus também é ambígua, porque tem muitas coisas ali que as pessoas causam confusão. Então aqui ele tem, né, falando sobre a promulgação, fala também da catequese, que vai encontrar no catecismo uma forma genuína e sistemática apresentação da fé e da doutrina católica, uma via plenamente segura para apresentar um renomado impulso ao homem de hoje, a mensagem cristã em todas e em cada uma das suas partes. Então aqui o catecismo, ele é orientado a ser usado na catequese. Alguns de vocês, inclusive, falaram que muitas pessoas não usam esse documento para catequese, o que é muito triste, né? Porque o catecismo ele é muito rico, mas a gente precisa saber utilizar, né? E aí, esse daqui é um pouquinho da Carta Apostólica, nós vamos agora para a parte da Constituição. Só para nós vermos alguns pontos aqui, que eu até grifei no meu... E aí eu trouxe aqui pra vocês, vamos ver aqui, na introdução. Primeira parte da introdução, que essa daqui era referente à publicação do catecismo, depois do Concílio Vaticano II. Então, o que é o catecismo? Guardar o depósito da fé, por isso que chama Fidei Depositum, que é o depósito da fé. É a missão que o Senhor confiou à sua igreja e que ela cumpre todos os tempos. Então, ele fala aqui do Concílio Vaticano II, que foi inaugurado, né, que fez memória, enfim. Nessa ocasião, os padres sinodais, vejam que sinodal não é uma palavra inventada pelo Papa Francisco, como alguns falaram, afirmaram muitíssimos e expressaram o desejo de que seja composto um catecismo ou um compêndio de toda a doutrina católica, tanto em matéria de fé como de moral, para que ele seja como um ponto de referência para os catecismos ou compêndios que venham a ser preparadas nas diversas regiões, porque antigamente cada região tinha um catecismo, então acabava ficando confuso para algumas pessoas. Então o que eles fizeram? Compilaram tudo nesse. A apresentação da doutrina deve ser bíblica e litúrgica, oferecendo ao mesmo tempo uma doutrina sã e adaptada à vida atual dos cristãos. E aqui no catecismo, tanto aqui online quanto o físico, sempre vai ter esses números. Por quê? Porque tem a relação dos documentos do magistério e da tradição da igreja. Ao longo do catecismo você vê doutores da igreja, documentos bem antigos. O catecismo da Igreja Católica é fruto de uma vastíssima colaboração. Foi elaborado em 6 anos de intenso trabalho, conduzido num espírito de atenta abertura com apaixonado ardor. E aqui eu dou uma pausa porque eu trouxe até o vídeo do padre José Eduardo comentando que após a questão do catecismo, o pessoal mais do lado da ala progressista começou a bombardear e falar muito mal do catecismo, igual a gente vê hoje. Então, assim, eles já fizeram isso antigamente. O que acontece hoje em dia também não é nenhuma novidade. E aí, Ju, mas você não respondeu a pergunta, né? Tá dentro da tradição da igreja?
Tá dentro da tradição da igreja, como eu mostrei aqui na Carta Apostólica e também na Constituição, tem aquelas referências, que são referências dos documentos. A tradição é o quê? É toda a história da igreja. O magistério é o quê? São os papados, são os bispos. Então, houve também ali um auxílio dos bispos, né? Aqui, no final do catecismo, ele tem como se fosse um índice, né? Que são os índices, que eles mostram aqui, ó. Além disso, tem as passagens bíblicas, referência de passagens bíblicas, os concílios ecumênicos, concílio de Nicéia I, concílio de Nicéia II, concílio de Constantinopla, concílio de Latrão, concílio de Éfeso, tem as liturgias orientais, tem a liturgia do rito latino, do rito romano, catecismo romano, a congregação para a doutrina da fé. Ó, pra vocês verem que eu não estou mentindo aqui, ó. Tá vendo? Todos esses numerozinhos que estão aqui. Aqui são todas as referências. Tem também aqui os autores da igreja, ó. Aqui tá o Concílio de Latrão. Então, tem sim documentos anteriores. Então, este livrinho aqui, que foi tido como uma grande polêmica nesses últimos dias aí, ele não está rompendo com a Igreja de Cristo, ele não forma uma seita conciliar, porque se ele fosse, seguindo essa lógica de seita conciliar, não haveria nenhuma referência aos outros documentos, não teria sido feito e aprovado por papas do magistério, não haveria passagens bíblicas que são os 3 pilares da Igreja Católica. Então, quando a gente fala que um catecismo da Igreja Católica existe erros, a gente está apontando questões que não condizem com a realidade. Eu vou trazer isso num outro vídeo para que esse não fique longo. Esse eu queria mostrar só essa questão. Existem referências à tradição e ao magistério e não, o catecismo não rompe de forma alguma, né? Só com base nessas questões. Eu deixo aqui um convite para que você possa não leia o catecismo, estude o catecismo ou sozinho, ou veja se na sua paróquia alguém entende do catecismo, peça ajuda para um padre, ou tem esses que eu falei no começo do vídeo que você pode também ter esse auxílio na questão do estudo do catecismo, tá bom? Agora me conta, agora quer saber aqui, vamos fazer uma enquete neste vídeo. Você já leu todo o catecismo da Igreja Católica? Deixa aqui nos comentários que agora eu quero saber, agora é a hora da verdade. Me conta. E não esquece de que os seus comentários têm que seguir essas regrinhas aqui. Também não esquece de deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!